Buenas, então eu queria mostrar um sistema do Stormer, tá? Eu até tirei uma captura de tela aqui, que ele apresentou numa série de aulas que ele liberou no YouTube chamado aí Princípios da Consistência, tá? Muito interessante para quem está eventualmente aí começando e quer entender um pouco melhor aí, né, sobre o mercado. De qualquer forma, na aula 2, tá? A partir do minuto 56 aqui com 35, ele mostra alguns modelos operacionais interessantes para quem está aí começando, né? Então eu decidi fazer aqui algo para a gente tentar parametrizar, codificar isso aí para nos facilitar encontrar esses sinais no Profit, tá? Sempre lembrando, esse é meu papel aqui, né? Por isso que eu uso modelos já, por exemplo, do Stormer, que é alguém já consolidado aí, já, né, com esse papel de análise técnica, né? O meu papel é tentar aí traduzir isso de alguma forma em código para reduzir a parte objetiva da análise que a gente consegue parametrizar, usar código e matemática para usar, para deixar a ferramenta fazer o trabalho para nós, para deixar a parte subjetiva, que é aquela que requer conhecimento, né, de leitura, de macro, enfim, qualquer que seja a filosofia que você use para ler o mercado, né, para deixar aquilo para nós. Porque, claro, nunca será possível remover 100%, né, a subjetividade da análise, tá? Sempre vai ter um grau de subjetividade, né? Mas o máximo possível da objetividade, que é os cálculos matemáticos, a gente vai tentar fazer então através de código, né? Como eu disse, não é meu papel ensinar análise técnica ou operar, mas eu vou ter que mostrar o modelo, né? Mas eu recomendo você assistir o vídeo dele, onde ele fala mais sobre o contexto do mercado, né, por trás desse tipo de sistema. Então, são basicamente três condições nesse modelo, tá? Que ele chamou de trap de raposa. Trap de raposa. Primeira condição, uma média móvel exponencial de 8 subindo. Segunda condição, então aqui a nossa condição 1, condição 2, né? Preço toca na média pela primeira vez, né? De cima para baixo. E condição 3, se o próximo candle romper, toma posição. Stop na mínima, alvo duas vezes o risco. Basicamente isso aqui, né? Seria aqui uma média exponencial de 8, subindo. A gente tem os candles, né? Acompanhando a média. De repente, um candle aqui, a gente tem um toque, né, na média exponencial. E aí o que a gente fica observando, né? O rompimento da máxima no candle seguinte, né? Então, o próximo candle abre aqui, havendo o rompimento dessa máxima do candle que deu o sinal, né? É onde a gente vai abrir a nossa posição na compra, tá? Alvo projeta a amplitude deste candle que deu o sinal, né? Como o risco, duas vezes para cima, e o stop na mínima, né? Então, um modelo bem simples, tá? Não tem muito segredo. Ele dá aqui duas parâmetros adicionais para fortalecer o sinal, né? Que seria, primeiro, usar, né, esse modelo em papéis com boa liquidez, ou seja, com mais de 5 mil negócios por dia, e operar em ativos com força relativa maior, tá? Então, a gente vai ver como fazer isso também. Ele fala aqui sobre olhe o mercado na sexta-feira, né, no fechamento. Por quê? Porque ele recomenda este modelo para position, tá? Ou seja, gráfico 1S. Então, como cada barra representa uma semana, na sexta-feira você vem observar o ativo, você vê esse sinal, né, se confirmando na sexta-feira, né, você sabe que na próxima semana, né, você pode observar esse mesmo ativo, havendo esse rompimento, você vai e se posiciona. Tá? Então, essa é a ideia por trás, né, desse modelo usando para position, né, por isso observar na sexta-feira. Ele até menciona no final, né, da explicação dele que você pode usar períodos menores, tá? E eu vou até usar aí algum exemplo com periodicidade menor, mas o fundamento é para gráficos maiores, né? Position, uma semana, um D, né? Então vamos ver isso na programação. Primeiro, todos os links estarão aqui, tá? O link para o vídeo do Stormer, o link para baixar esse código, o link para esse vídeo, tudo vai estar nesse link aqui, tá? scapp.link/trapraposa. Tá? Então você pode acessar lá e encontrar toda a informação. Eu deixei as nossas condições aqui resumidas para a gente não esquecer, né, e poder programá-las, tá? E aí, como é que a gente faz? Então, eu começo aqui com alguns cálculos, tá? Então, da média móvel, que é justamente o quê? Uma média móvel exponencial de 8 períodos do preço de fechamento.
eu tenho uma média de trades, tá? Que vai ajudar a gente a determinar a liquidez do ativo, que é uma média aritmética de 100 períodos do série de dados trades, né, da quantidade de negócios, tá? Então isso aqui, esse é um indicador trades, é uma série de dados, tá? Que mostra ali, ó, mostra os negócios realizados, né, durante as negociações, né? Meio repetitivo, mas enfim. Então, ele tira a média de trades, né, de 100 períodos, né, para a gente analisar se tiver acima de 5 mil, é porque é um ativo que tem aí uma liquidez legal, tá? A nossa série de condições, tá? A gente vai determinar aqui. Por que eu não tenho C1? Eu vou mostrar, tá? Quando a gente tiver vendo este modelo um pouco mais na prática, tá? Então já vou até incluir aqui uma média exponencial de 8 para a gente fazer essa análise. A gente tem que sempre lembrar que existe uma relação esforço-benefício em tudo que você for programar, tá? Então estou colocando aqui exponencial, né? 8 períodos. Que muitas vezes um sistema que você quer programar, ele fica tão complexo por causa da quantidade de parâmetros e circunstâncias e eventos que podem ocorrer dentro daquele modelo, que o resultado final dessa codificação toda talvez não compense esse esforço. Então, por exemplo, ficar tentando determinar programaticamente se uma média exponencial está subindo ou descendo pode ser complicado, né? Por quê? Porque depende o campo de observação que você tem. Se eu estiver observando só esses dois candles aqui, ó, tá subindo. Se eu estiver observando só esses dois candles aqui, agora tá descendo, né? Então note que depende do tamanho da minha observação, né? Porque se eu estiver observando tudo isso aqui, né, ela está claramente descendo, né? Se eu estiver observando só esse pedaço, ela está claramente subindo. Então começa a ficar complicado você programaticamente, né, cobrir todos os possíveis séries de combinações, né? Quer entender um pouco mais sobre isso? Eu vou deixar um card, eu tenho um vídeo aí de busca de tendência, onde eu criei uma função busca tendência que faz justamente isso, tá? Tenta observar uma média móvel, né, para ver o que está acontecendo com ela para determinar se ela está subindo ou descendo. Mas eu explico mais sobre as dificuldades, né, de fazer isso, tá? Então, eu vou mostrar que nesse exemplo aqui, provavelmente é muito mais simples, muito mais eficiente a gente fazer essa observação da média exponencial no próprio olho, né? De olhar, porque bateu o olho aqui você já sabe, está caindo essa média, né? Então, é isso que a gente vai fazer, tá? Então, vamos lá. Condição 2, preços tocam na média pela primeira vez de cima para baixo. Então, se a gente estiver pensando... vamos pegar aqui, ó, pronto. Vamos pegar este momento. Claro, a gente não sabe o que aconteceu dali para frente, né? Supondo. O que a gente está observando? A média está subindo, tá? Vamos supor que nessa minha interpretação de média subindo, isso aqui é uma média subindo, apesar de ser um período bem pequeno para determinar isso, mas é só para fazer o exemplo da nossa segunda condição. O que a gente tem aqui? Este aqui é o nosso candle 0, este é o nosso candle 1. Quais são as condições para que esta condição 2 seja verdadeira, né? Que é os preços tocam na média pela primeira vez de cima para baixo. Eu observo a mínima do candle anterior, do candle 1, e a média móvel, que é o cálculo, né, da média móvel anterior, né? Note aqui entre colchetes 1, né? Se essa mínima for maior que a média móvel, é porque ele está para cima da média móvel, e de fato está neste exemplo. Então, primeira condição satisfeita. Ou seja, a segunda condição também tem que ser verdadeira, né? A mínima agora do candle atual, que é essa, tem que ser menor ou igual ao média móvel, né? Que é justamente para quê? Para determinar, né, que agora ele passou para baixo, tocou, né? Ou seja, este aqui também é verdade. Eu tenho duas condições adicionais aqui, né, também usando o E, que é para quê? Para determinar se o fechamento e a abertura também estão acima da média móvel, né, no candle que a gente está observando agora, o candle 0.
né? Quem que seriam esses valores? O fechamento, perdão, neste caso aqui seria a abertura aqui em cima, né? O candle abriu aqui em cima e fechou aqui embaixo. Ambos estão acima, né, da nossa média móvel, né? Então, ambos aqui estão acima, né? Por quê? Porque eu quero que tenha havido somente um cruzamento aqui temporário, né? Em algum momento daquela semana. É um sinal muito mais forte do que um preço que, por exemplo, estaria fechando abaixo, né? Porque aí, neste exemplo, poderia até começar a interpretar que isso aqui talvez está querendo é cair, né? Então, assim, não é uma regra, tá? Necessariamente, né? Não foi algo que ele necessariamente bateu no martelo, mas eu acho que deixa um sinal mais forte, né? Isso aqui seria um sinal um pouco mais fraco, né? Porque o candle abriu aqui em cima, mas eu fechar aqui embaixo, né? Da nossa média móvel. Então, para mim, um sinal mais forte seria o candle tocou em algum momento a nossa média móvel, mas ainda assim voltou para fechar lá em cima, tá? Então é por isso que a gente faz esses dois testes adicionais aqui, né? Que neste caso também são verdade, né? Portanto, este candle seria a nossa condição 2, né? Seria o nosso candle condição 2. A nossa condição 3 é justamente a condição de compra, tá? Quando há o rompimento. Então vamos deixar para falar da condição 3 mais para frente. Vamos falar só do que gera o sinal, né? Do que vai gerar a nossa intenção de compra, tá? E aí a gente tem as condições 4 e 5, que eu falei que são condições ali para fortalecer o sinal, né? Que é ativos com boa liquidez, ou seja, o que eu faço agora? Eu pergunto se o MT, né, a nossa média de trades aqui é maior que 5 mil, que foi o valor que o Stormer recomendou. E C5, né, é ativos que têm o IFR padrão de 9 períodos maior que 50. Por que 50? Porque é o valor médio, tá? Se você olhar o IFR, vamos pôr aqui um IFR, né? Ele é um indicador que vai de 0 a 100, tá? Então eu determinei 50 como um valor aí intermediário. Acima de 50 a gente pode determinar que, né, o ativo tá com uma força relativa forte, né? Mas você pode alterar esse valor para ver o que serve melhor, tá? Às vezes, né, uma interpretação pode ser diferente para uma periodicidade diferente, para um ativo diferente, tá? Então você pode encontrar valores que se encaixem melhor, tá? Eu usei 50 como um valor inicial para você poder parametrizar o seu código. Depois você altera. Pode ser que você queira mais que 5 mil negócios também, né? Você pode ir alterando conforme você acha aí necessário. Então eu tenho aqui a minha série de condições, condições 2, 3, 4 e 5. Agora eu posso determinar se há um sinal e se há uma compra, que são também variáveis booleanas, né? Que vão dizer sim, verdadeiro ou falso, sim há um sinal, não, não há um sinal, sim podemos comprar, não, não podemos comprar. E o que vai determinar então o sinal? Então vamos voltar lá para o candle que a gente estava usando como observação, né? O que vai determinar então o nosso sinal? Havendo a condição 2, né, que é o candle aqui tocando, né? Havendo a condição 4, que é a média de trades, e a condição 5, que é o IFR, eu determino que há um sinal. Tá? Já vamos falar sobre a compra, vamos focar só no sinal. Havendo sinal, se sinal, então o que eu vou fazer? Eu vou pintar de amarelo, vou armazenar em variáveis de número real, né, variáveis numéricas, né, o meu valor de entrada, que é quem? A máxima. O meu alvo, que é quem? O range, que é a amplitude, tá? A amplitude ou range, tá? Que é a função que retorna este valor de amplitude, vezes 2, que é o valor que ele determinou, né? Lembra? Risco vezes 2, mais a máxima. Por que mais a máxima? Porque o ponto de referência é justamente a máxima. Eu quero, né, calcular o meu alvo em relação à máxima para cima. Por que a máxima? Porque é o valor que eu vou entrar posicionado, né? É no rompimento dessa máxima. E o meu stop sendo na mínima. Armazeno todos esses valores nessas variáveis e aqui embaixo eu posso plotar. Posso plotar a minha entrada, o meu alvo e o meu stop para que eu possa visualmente ver esses valores no meu gráfico. E eu vou mostrar isso já já. Tá? E inclusive vou falar por que eu tenho um no plot aqui. Né? Então,
vamos colocar essa regra de coloração. E eu já vou falar sobre a condição de compra, mas eu só quero mostrar agora. Olha lá, essa condição ocorrendo. Pintou de amarelo. Né? Então, o que aconteceria no próximo candle? Vou colocar a linha aqui, ó. Rompeu a máxima, né? Pintou de azul. Por que pintou de azul? Porque agora eu preciso determinar se eu vou comprar ou não, né? Quem que vai determinar o meu comprar? É um sinal anterior. Por que anterior? Porque agora a gente está neste candle, né? Se a gente ficar observando agora que a gente avançou mais um período, né? Agora estamos no candle seguinte. Eu estou dizendo, olha, se houve um sinal no candle anterior, e de fato houve, né? Tá aqui de amarelo, o sinal no meu candle anterior, e agora eu tenho a minha C3, que é quem? Né? A máxima maior que a máxima anterior, a máxima maior que a máxima anterior, ou seja, o preço rompeu, né? Essas duas condições sendo verdadeiras, eu tenho um sinal de compra. Havendo sinal de compra, eu pinto de azul. Então, ele pinta de azul agora a confirmação da minha posição. Posso me posicionar, tá? Então, vamos ver isso aqui. Vamos dar uma limpada nessa nossa área de trabalho aqui. Vamos tirar essa linha. Eu só vou voltar para o gráfico semanal, um S, tá? Que é o que ele recomenda usar, né? Mas você viu ali que funciona sem problema nenhum, né? No 1D. Agora, note aqui, por que não se posicionou? Porque não rompeu a máxima. Então, não fez nada, tá? Então, note aqui a coloração, né? Vou colocar aqui, né? Note que não tocou, tocou, deu o sinal, rompeu, né? Só que logo em seguida deu outro sinal. Aí fica a seu critério. Aumento minha posição, né? Ou continuo na minha posição anterior e ignoro este sinal agora. É aí que entra a subjetividade que você que vai ter que determinar, né? Outro fator, né? Lembra do que eu falei de análise da condição 1, né? Que seria a média exponencial subindo? Note que nesta observação você pode dizer sim, está subindo. Mas será que se eu olhar no gráfico maior, será que é verdade isso? Né? Olha aqui, será que eu me posicionaria? Fica a seu critério, tá? O que eu recomendaria fazer? No semanal, eu abriria o gráfico aqui trimestral. Na verdade, daria até fazer maior, né? Perdão. No semanal, daria para fazer anual. Anual. Então, eu abriria o gráfico anual, né? Se eu estou no período semestral, aqui no período. Perdão. Eu abriria o gráfico com amplitude anual, você vê que é o ano inteiro de 2021, né? Porém com a periodicidade semanal. Né? Por quê? Porque aí me dá informação suficiente para eu dizer se essa média está subindo ou descendo, né? Que claramente está descendo. Né? Então, aqui também, né? Que a Cielo também já vem ruim, né? Já vem há algum tempo, né? Então, vamos ver se a gente acha aqui talvez um papel melhor. Aqui, ó. Aqui é um momento que está subindo, claramente subindo, né? Você nota que é o sinal, rompeu, comprou, aqui teria sido estopado, né? Aqui teria sido estopado, né? Houve rompimento, né? Aqui, ó, estopou. Aqui não chegou a abrir posição. Aqui teria que projetar, né? Então, para a gente projetar para ver os alvos, vamos fazer isso. Então, agora que a gente viu a regra de coloração, vamos até colocar aqui. Vamos inserir o indicador com as plotagens. Trapo e raposa. Aqui. A gente pode ver. Note que, claro, aqui não deu posição, não deu né, negócio, né? Não abriu posição porque não rompeu, mas você nota aqui o valor de entrada, o nosso valor de stop e o nosso valor de alvo. Tá? Inclusive, eu queria mostrar, né? PSSA3, que é o exemplo que ele mostra no vídeo, tá? No vídeo dele ele mostra um exemplo. Eu acho que foi aqui. Eu já tinha deixado até selecionado, né? Eu queria mostrar o exemplo que ele, para você ver, né? Quando você assistir o vídeo dele,
né, você poder correlacionar a informação, tá? É, então eu vou usar aqui o exemplo que ele deu no vídeo. Eu vou fazer assim, ó, quando você adiciona um indicador, né, quando você tem uma regra de coloração, ele por padrão adiciona a regra de coloração em cima do indicador. Eu não quero, a regra de coloração é só para os candles, né? A regra de coloração do meu indicador está sendo definida pelas propriedades da estratégia. Então você nota aqui, ó, propriedades, linha 1, verde oliva, que é minha entrada, verde, a linha 2 é verde, meu alvo, 3 vermelho, meu stop, tá? Então eu removi a regra de coloração do indicador, eu só preciso da regra de coloração nos candles, né? Então você nota, tá? Esse é o exemplo que ele deu, né? Lá no vídeo dele, você vai assistir, né? Aqui deu o sinal, tocou, né? Próximo sinal, perdão, próximo candle, né? Houve o rompimento, né? 2 semanas, né? Basicamente em 2 semanas você fez aqui o seu alvo, né? Então aqui no candle anterior não deu, não rompeu, né? Então portanto não deu sinal. Tá? Ele até fala que se formar um inside bar, você pode considerar esse inside bar também depois como um nível de sinal, mas aqui também não rompeu, né? Então aí a partir daí você pode ignorar essa operação, tá? Então era basicamente isso, né? Queria mostrar aí como que a gente pode parametrizar e só para a gente fechar, né? Como é que você poderia fazer então para filtrar talvez esses ativos, né? Ah, toda sexta-feira eu vou ter que ficar olhando ativo por ativo? Não, você poderia abrir a sua grade de cotação. Colocar aqui, ó, a grade de cotação. Vou deixar aqui no 1D, vou abrir ó, o Ibovespa. E aí o que eu vou fazer? Ele já está, mas eu vou remover aqui, ó. Eu vou inserir a regra de coloração. Trap. Opa, trap raposa. Na minha grade de cotação. Você nota que ele já começa a pintar aqui de amarelo alguns ativos, né? Que podem estar mostrando este sinal, né? Claro, eu estou usando um D aqui porque é justamente para criar mais sinais para a gente ver, tá? Mas como eu falei, ele recomenda usar num S, né? Então, na sexta-feira, final da sexta-feira, você poderia abrir aqui o seu gráfico, a sua grade de cotações e abrir para ver se tem alguém mostrando aí, né? Mostrando um sinal para você, né? Ou se você quiser operar num D, né? Se tem aí no final do dia alguém dando sinal, aí você vai lá, escolhe e faz, né, a parte subjetiva da análise, que é determinar vou me posicionar, quanto é meu risco, né? Esse papel é bom de operar ou não. Aí essa parte, como eu falei, é a parte subjetiva, né? Fica para nós como analistas, né? Para fazer o trabalho. A ideia aqui do código é justamente facilitar a nossa vida na parte objetiva, né? Então, objetivamente, o nosso código determinou essas condições, né? Filtrou isso para a gente, agora a gente vai lá e decide, vamos operar ou não, tá? Então, isso aí. Eu vou tentar fazer vídeos para os outros modelos que ele mostra na série de aulas dele, né? Princípios da consistência, tá? Mas esse aqui foi o primeiro e, como eu falei, o link aqui para você fazer os downloads. Legal? Então é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.